Paz do Senhor, Deus abençoe você que está entrando, chegando agora, Rosane Águia, que Deus abençoe. Nós possamos agora estar realmente conectado com aquilo que Deus quer falar com a gente, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas, né? Que Deus possa nos abençoar. Sebastiana, seja bem-vinda. Estou aqui só vendo o negocinho, mas enquanto eu espero você chegar, porque nós temos muito a falar hoje, e Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Tati Lopes, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. Amém. Como é bom estar mais um dia aqui com vocês. E Zaninha Prado, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aleluia. Vamos aguardar só mais um pouquinho, que o povo está chegando, um pouco atrasado como eu, né? Mas enfim, é assim mesmo. Tem dia que a gente corre muito, mas o importante é correr e chegar no lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Triste é a gente correr, se cansar, guerrear e não levantar a bandeira da vitória. Mas quando você corre, se cansa, mas levanta a bandeira da vitória, fica tudo certo, tá tudo bem. Porque depois a gente vai repor todas as energias perdidas, vamos colocar em dia o sono, vamos colocar em dia tudo que foi perdido vai ser colocado, né, Ritinha Teles? Seja bem-vinda. Então é assim que acontece com a nossa vida. Carlinha, seja bem-vinda. Então nós estamos aqui hoje para declarar a vitória de Cristo sobre o Brasil. Eu quero assim começar orando com você, porque o nosso tema, o tema que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para esta live essa semana, é um tema que nós estamos vivendo. E quando a gente vive intensamente o mundo espiritual, ele vai se materializando na nossa vida. E é o que eu tenho vivido esses dias, sabe? Esse mundo espiritual é tão real que a gente consegue viver ele intensamente. Seja bem-vinda, Ellie, que Deus te abençoe. Alessandra, seja bem-vinda. Então, hoje eu quero estar transmitindo a você aquilo que está enchendo o meu coração, porque verdadeiramente, sabe, o mundo espiritual muitas das vezes passa despercebido, mas quando a gente consegue materializar o mundo espiritual, a coisa realmente é muito séria. Ô, irmã Creuza, você está melhor, minha linda? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, queridos, hoje eu quero assim colocar para vocês o que Deus colocou no meu coração, porque nós precisamos estar atualizados com aquilo que Deus está fazendo. Nada sai do controle de Deus, tudo está no controle do Senhor. Sabe, as pessoas às vezes têm uma leve, momentânea esquecimento, mas logo volta tudo ao normal. Às vezes as pessoas esquecem que em cima dessa loucura que estamos vivendo há um Deus poderoso que nós servimos. E quando nós servimos a esse Deus poderoso, a esse Deus invisível, mas real, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, a gente consegue captar para o mundo material o que está acontecendo no espiritual. Então eu quero, antes de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, nós vamos orar, porque eu não sei como foi o seu dia. Eu sei que o meu dia hoje foi um corre-corre, irmãos, mas um corre-corre numa guerra espiritual terrível. Mas no final de tudo há um descanso na nossa alma. Porque ainda que eu tenha corrido, ainda que eu tenha guerreado, mas eu encerrei o dia na paz de Cristo. Eu encerrei o dia levantando a bandeira da vitória. Então eu quero aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor e orar com vocês. Oi, David, seja bem-vindo, David, em nome de Jesus. Patrícia Cavalcante, que Deus abençoe tua vida. Então eu quero convidar você, vamos orar antes de compartilhar da palavra. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, porque a tua força é o suficiente para vencermos as guerras espirituais. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua palavra é viva, real. A tua palavra diz lá no Salmo 30, versículo 5,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Senhor, eu quero te agradecer pela capacitação que tu tem nos dado de vencer as guerras espirituais. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque de uma maneira sobrenatural a gente conclui um dia e depois a gente para pensar que se não fosse o Senhor, a gente não chegaria onde nós chegamos hoje. Mas o Senhor é bom demais, o Senhor é aquele que nos renova, o Senhor é aquele que nos restaura. Por isso, Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso por coisa alguma, mas ainda assim, às vezes, a ansiedade bate, né? Mas Deus diz, eu cuido de cada dia. O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele cuida de cada dia. Amanhã é outro dia. Quem sabe você não dormiu direito de ontem para hoje, mas de hoje para amanhã você vai ter um sono terapêutico. E você vai amanhecer com visão diferente, com esperança diferente. Você vai viver o melhor dia da sua vida amanhã, porque amanhã será um dia profético na nossa vida. Amanhã é dia de recolher o despojo da guerra. Sempre que o povo guerreava no Antigo Testamento, eles voltavam trazendo os despojos da guerra, que era a ordem de Deus. Se vocês vencerem a guerra, não deixa a prata, não deixa o ouro, não deixa nada, nem animais, nem mulheres, nem seus filhos, nada para trás, porque tudo lhe pertence. Então, Pai, amanhã é dia de recolher os despojos da guerra. E eu creio que dentro desses despojos tem muitas coisas preciosíssimas para Deus te entregar. Tem muitas coisas preciosas que Deus vai me entregar, porque depois da guerra há o recolhimento dos despojos. Então, Pai, eu quero te louvar e engrandecer o teu nome, porque o vencer dessa batalha, o vencer dessa guerra pertence a ti, porque essa peleja é tua e não é nossa. E eu já te louvo engrandecendo o teu nome, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero assim começar falando para a igreja o seguinte. Você que participou do nosso culto ontem de manhã lá em Camará, você pode testificar o que eu vou te falar agora. Ontem pela manhã, oi Cris, minha linda, a Cris lá da clínica onde eu faço pilates, está conosco, glória a Deus. Então ontem pela manhã foi algo tão glorioso, não foi nada combinado, nada foi combinado. E de repente Deus usou o Ministério de Louvor lá em Camará de manhã para trazer uma unção profética sobre a nossa vida tão grande. A unção profética veio de uma maneira tão tremenda, como veio também uma ministração paralela da dança profética, que nada foi combinado e de repente eu me vi junto com a dança profética fazendo um ato profético pelo Brasil. E ali nós estávamos guerreando contra principado e potestades. Porque, na verdade, o meu tema hoje para essa live é: a guerra que o Brasil vive é mais espiritual do que política. Creia nisso. A guerra que o Brasil vive é mais espiritual do que política. Fica claro para mim. E quando eu afirmo isso para você, que é a igreja do Senhor, eu posso afirmar para você também. Oi, Flavinha, seja bem-vinda em nome de Jesus, que saudade. Então, aí eu posso afirmar para você que se a guerra que o Brasil vive é mais espiritual do que política, eu tenho toda a liberdade e a revelação do Espírito Santo para ministrar sobre a tua vida nessa live. E eu quero começar convidando a você para abrir a sua Bíblia em 2 de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 12 e 14, porque verdadeiramente, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou continuar falando aquilo que está aqui já, ó. Essa guerra espiritual que o Brasil vive é uma guerra tão real, gente, tão real, que você vai entender no meio dessa live já por que o Brasil está vivendo essa guerra. Se você olhar para o Antigo Testamento, todas as vezes que eles iriam tomar um território, haveria uma guerra. Toda conquista no Antigo Testamento precedia de uma guerra. E nós estamos vivendo hoje um período na nossa vida como brasileiros que nós estamos próximos a conquistar algo tremendo para a nossa família, para a igreja, para a nossa vida, para essa nação. Porque a nossa nação, indo bem,
conquistando, florescendo, nós vamos comer o melhor dessa terra. E o diabo sabe que está bem perto disso acontecer, e ele se levanta querendo intimidar a igreja, querendo recuar com a igreja, mas quem poderá calar a boca profética da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra? Ninguém vai poder calar a nossa boca, porque a nossa boca é profética. Sexta-feira, próxima agora, nós teremos uma mini vigília lá em Camará, que começa às 8 até às 11. Eu estou convocando a igreja para a gente fazer o clamor e orar pela nossa nação. Porque se a nossa nação, queridos, for realmente liberta e tomar posse dos novos territórios que ela tem que tomar, você pode garantir que você vai ver os seus filhos comendo o melhor dessa terra. E o diabo não satisfeito, ele está já saindo pela esculatra. Ele já não está suportando, porque ele sabe muito bem que guerrear com o corpo de Cristo, ele já é um derrotado. Então nós precisamos nos posicionarmos hoje como corpo de Cristo, usando as nossas armas para que a gente realmente viva e materialize aquilo que nós estamos sentindo, que hoje a guerra que o Brasil vive é muito mais espiritual do que política. E se a gente começar a entender e absorver isso, você não vai parar a sua intercessão enquanto você não vê esse projeto cumprido. Porque é algo muito sério e profundo. Nós estamos dentro da nação mais rica do mundo. Nós estamos instalados na nação que tem tudo aquilo que você precisa, desde da água até os alimentos. Nós estamos dentro de uma nação que tem os minerais, dentro da floresta amazônica, tem todos os remédios, todas as ervas que precisam ser transformadas em remédios para a cura do câncer, da AIDS, todas as doenças. Então nós estamos dentro de um país que o mundo todo inveja esse país. O mundo todo está de olho no Brasil, o qual chama a própria Amazônia de pulmão do mundo. Mas só que esse pulmão do mundo não está lá, está aqui. E nós precisamos, através das armas espirituais que Deus nos concedeu, entendermos hoje que essa guerra é muito mais espiritual do que uma guerra política. E nós vamos vencer essa guerra, porque lá em João 16:33 está escrito, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e você vencerá também. Então, sempre, queridos, que a gente passa por uma aflição, sempre que você vai conquistar algo que vai te alegrar, que é de Deus para a sua vida, você vai enfrentar uma guerra. Mas a guerra que você enfrenta não significa que você não vá conquistar o que Deus já conquistou para você. Só que nós temos que guerrear, porque Ele já fez a parte dele. Então eu quero assim compartilhar com você hoje, com toda a fé, com todo espírito de guerra que está dentro de mim, de fé na palavra, sabe? Eu estou vendo assim Deus fortalecer o corpo na terra, que é a igreja como nunca fortaleceu. A igreja nunca orou por uma nação como está orando agora. Nós vemos do norte a sul, leste a oeste, as igrejas estão clamando por essa nação. E eu quero compartilhar com você o que está lá em 2 de Crônicas, 7, do 12 até o 14. E vamos ver o que o Espírito Santo vai revelar nesses versículos, que vai colocar você atento, porque você está nessa nação, e se Deus escolheu você para nascer aqui, é porque você é alvo das promessas e das bênçãos que Ele tem para essa nação. E o que Deus tem para essa nação, os nossos olhos não viram, nem passou no nosso pensamento aquilo que Deus vai fazer nessa nação. O mundo inteiro sabe o que Deus vai fazer aqui, mas às vezes os próprios brasileiros ignoram isso. Mas nós que somos o povo de Deus, nós não ignoramos o que Deus vai fazer aqui. Nós tomamos posse agora de todas as promessas que Deus tem para o Brasil. Eles não vão conseguir derrotar esse presidente. Escuta o que eu estou falando. Sabe por quê? Você já viu algum projeto de Deus na Bíblia ser derrotado? Eu nunca vi. Eu nunca vi um projeto de Deus ser derrotado. Moisés, como projeto de Deus,
Deus já tinha escrito na história, no coração dele, que ele levantaria Moisés como projeto de Deus. E Moisés como projeto de Deus, queridos, aos 3 meses, Faraó fez uma lei para que todos os meninos que nascessem, as parteiras receberam ordem para matá-los. E eu lhe pergunto, o Espírito de Deus veio sobre o coração daquelas parteiras e elas não tiveram coragem de matar os meninos. E aí, sabe o que a mãe de Moisés fez? Ah, esse menino aqui é tão bonito. Eu não vou deixar ele matar, eu vou fazer um cestinho de jumbo, que o jumbo aguenta água. E quando ele tiver, eu vou esconder ele até 3 meses. Porque depois de 3 meses, o choro começa a ficar mais forte, a criança chora mais, querendo comida, sabe? Aí eu vou começar a expor Moisés. O que ela fez? Ela fez um cestinho de jumbo, colocou Moisés, jogou dentro do rio e ele desceu o rio. Quem estava tomando banho nesse rio era a filha de Faraó que tinha feito o decreto. Mas como o projeto de Deus não morre, Deus soberano acima de Faraó deu ordem à filha de Faraó, falou, agora tu vai entregar esse menino para a tua criada criar ele. E quem criou o Moisés foi a própria mãe, que era empregada da filha de Faraó. Isso tudo que eu estou te falando é só para você crer que o projeto de Deus não morre. Esse presidente é um projeto de Deus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não estou aqui levantando bandeira de Bolsonaro, mas eu estou levantando a bandeira do leão da tribo de Judá, que escolheu esse homem para trazer a mudança nessa nação, como escolheu outros, como Ciro, escolheu vários para levantar nações. Então, ele escolheu Josué para conquistar. Então eu quero dizer para você, ele é igualzinho massa de pão. Quanto mais bate nesse homem, mais esse homem cresce. Mas é porque ele é super-homem? Não é não, filho, é porque ele é projeto de Deus. Projeto de Deus não morre. Olha o que diz aqui, 2 de Crônicas, a partir do 7:12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó igreja, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra que está ferida. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos orar para o Espírito Santo mandar a revelação. Espírito Santo, a palavra já foi liberada. Agora eu te peço, Espírito Santo, traga revelação ao nosso coração, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. E eu te peço essa revelação para cada um conectado nessa live. Eu te peço a revelação ao meu coração, que eu possa liberar para essa live hoje a palavra revelada, em nome de Jesus. Amém. Oi, Magda, seja bem-vinda, minha linda. Deus te abençoe. Então aqui, querido, você observa bem que o versículo 13 diz assim, ó, se não houver mais chuva. Se não houver chuva, a plantação morre, os gados vão morrer e tudo vai definhar. E ordenar que os gafanhotos consumam a terra, a gente fica sem alimento. Que quando vem uma manada de gafanhoto, eles destroem tudo que vê pela frente. Mas Deus está falando para Salomão, se eu fizer isso? E aí, Salomão? E se eu enviar a peste entre o meu povo? Sabe o que ele está dizendo? E se eu enviar o Covid entre o meu povo? E se eu enviar a nível mundial o coronavírus? Será que esse povo vai continuar de nariz em pé? Será que esse povo vai continuar me ignorando? Será que esse povo vai continuar levantando altares aos falsos deuses? Será que esse povo vai continuar se dobrando diante de um Deus que tem boca e não fala, tem mão e não possa tocar? Será que eles vão continuar? Será que esse povo não está entendendo que tudo que está acontecendo hoje, eu tenho um propósito, é que leve o meu povo ao arrependimento. Então esse versículo aqui de 2 Crônicas, aqui 14, fala claramente que Deus realmente ele aceita os sacrifícios até que Cristo viesse
para ser o único e grande sacrifício. Mas até aqui, em 2 Crônica, Jesus ainda não tinha vindo. Então, esse versículo aqui de 2 Crônica 7 fala claramente sobre arrependimento. Mas antes de 2 Crônica 14 falar sobre o arrependimento, Deus falou, e se eu não secar, se não houver chuva? E se eu mandar os gafanhotos comer toda a alimentação? E se eu mandar o coronavírus a nível mundial? Será que esse povo vai parar de adorar falsos deuses? Será que esse povo vai parar de levantar altares a outros deuses? Será que esse povo vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para mim? É isso que ele estava perguntando. Você sabe por que Deus falou isso? Eu tenho um povo. Deus tem um povo. E eu quero me referir a você nessa noite, que Deus tem a nação brasileira como povo dele. Sabe, a nação brasileira do Senhor, entre todas as nações do mundo, é uma nação marcada por Deus. Você sabia disso? A nação brasileira não é separada por homens. A nação brasileira é separada, marcada por Deus para uma grande honra. Sabe por quê? Eu te falo para você hoje. Israel é a nação do coração de Deus. Antes de Israel se tornar uma nação, Israel era tribal. E em 1948, quando Israel se tornou uma nação, sabe quem estava para dar o voto final, se ia ser uma nação ou não? Um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro. E o Oswaldo Aranha deu o voto concordando que Israel se tornasse uma nação. Então, desde esse dia, meus queridos, Deus deve uma honra ao Brasil e Deus não se esquece disso. Deus sabe que quando Oswaldo Aranha votou para Israel ser honrado aqui na terra, Deus assinou lá no céu a honra dessa nação. Porque Deus não esquece de nada que nós fazemos. Deus documenta tudo, seja bom ou seja ruim, tudo está documentado. E porque nós estamos vivendo hoje essa luta espiritual travada? Hoje nós vivemos uma luta espiritual travada tão grande que domingo, depois do culto da manhã, que nós guerreamos por essa nação, fizemos ato profético, o louvor foi profundamente usado, me dando espaço liberado para eu ministrar a palavra de uma forma tremenda, porque eu estava muito alérgica e quando eu subi no altar eu estava restaurada para ministrar. O louvor ontem foi muito usado pelo Senhor e junto com a dança profética nós fizemos um ato profético clamando junto com o corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, para que o Senhor derrube o principado e a potestade que está sobre essa nação. Sabe o que aconteceu? Muitos foram para casa cansados, sabe por quê? Porque nós guerreamos. E toda vez que um soldado sai da guerra, ele cansa, ele sai cansado e ele precisa repor as energias, ele precisa se refazer, mas a gente pode ir cansado, mas a gente não acorda cansado. Amém? Hoje eu acordei pronta para continuar um outro tipo de guerra, aonde no dia da ceia lá em Camará, e no dia 5 vou estar lá no Rio da Prata, e eu vou testemunhar para vocês que guerra foi essa que eu vivi hoje, no dia 23 de agosto, para ganhar uma grande vitória. E aí, todas as vezes, querido, que a gente entra na guerra, como o Brasil está entrando, algo muito bom está vindo por aí. Queridos, eu louvo a Deus por ser brasileira. Quem está lá nos Estados Unidos, na Europa, vão sentir inveja da gente. Nós vamos estar instalados no melhor país da terra, numa terra que mana leite e mel, numa terra onde tem tudo que nós precisamos para ter vida de qualidade. Mas nós precisamos ter a visão, sabe, de Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb possuíram, Josué com 85 anos, ele foi lá e disse, esse pedaço que me prometeu, eu quero que é Hebron. Mas quando Caleb e Josué subiu para herdar Canaã, eles não se intimidaram com os gigantes. O resto vieram, fizeram um relatório negativo. Mas eles viram o que Deus tinha para eles. E é o que Deus quer que tu veja.
o que Deus tem para essa nação. Ou você está pensando que esses demônios têm se levantado desse jeito, sem propósito? Eles estão se levantando porque eles estão desesperados, porque a igreja já está armada. A igreja já está toda armada. Dia 1º de setembro haverá um jejum nacional. E a igreja do Senhor, que ama essa nação, que quer comer o melhor dessa terra, tem que estar em prontidão de jejum e oração, porque você fará parte dessa conquista. Então nós precisamos entender uma coisa hoje. Sempre que há uma conquista de território, haverá uma guerra. E a tomada de território é algo tão real que é o que está acontecendo hoje na nação. Se você olhar para a nação brasileira hoje, essa guerra que o presidente está vivendo com seus ministros, sabe, com todos que estão lutando, é uma guerra para tomar de volta aquilo que o diabo roubou dessa nação. Quanto dinheiro foi embora dessa nação? Você pode imaginar que o Brasil financiou a ditadura de Cuba, de Venezuela, de outros países afora na África, sabe? Com dinheiro meu e teu. Hoje, você e eu éramos para estar entrando no hospital público, nos UPAs da vida, na clínica da família e tendo melhor atendimento, tendo atendimento de ponta, sabe por quê? Se o nosso dinheiro não tivesse ido embora para Venezuela, para Cuba, ou para o país lá da África, que eu esqueci agora o nome, olha o que teria acontecido. Nós teríamos já desfrutando de coisas maravilhosas. E eu quero dizer para você que se a igreja continuar clamando, tudo que o diabo nos roubou, ele vai ter que devolver, assim diz o Senhor. E eu ainda te digo mais, eu sou uma profeta da palavra. Se você crê na palavra que sai da minha boca, toma posse, igreja. Tome posse, você que está nessa live. Porque 2001 é o ano da grande colheita. Em plena pandemia, a igreja do Senhor vai conquistar profundamente. Vai ser algo tremendo as conquistas do reino de Deus. E nós somos o reino de Deus, nós somos o povo de Deus. Então nós vemos aqui que é algo tão interessante, que todas as vezes que você vai tomar um território, haverá uma guerra. E por que Tiago 4, versículo 7 diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o papel da igreja hoje? É resistir toda afronta do diabo, é resistir todo ataque do diabo, porque como que o Brasil foi roubado, gente? É algo assustador. Foi o país mais roubado do mundo. E se a gente não abrir o olho agora, vão levar tudo que tem ainda, que tem muita coisa, mas nós não vamos deixar. Nós vamos fechar a fronteira com a oração e jejum. Dia 7 de setembro, eu estou lá em Copacabana, na Avenida Atlântica, com a minha família, porque nós precisamos colocar os nossos pés nessa terra, ir lá para Copacabana e profetizar. Essa terra que eu piso é minha e o diabo tem que sair, porque eu não vou ceder para ele. Porque há um tempo, meu irmão, que o Brasil se acomodou. Há um tempo que o diabo fez o que quis com essa nação. Sabe por quê? A igreja estava dormindo. Mas glória a Deus, aleluia, que a igreja está acordada hoje. A igreja foi despertada pelo próprio Deus, que diz: acorda, desperta tu que dorme, e eu vou te esclarecer o que está acontecendo. E o próprio Deus deu despertar para a igreja. E a igreja acordou. Nunca nós vivemos na história desse país, a gente vê a igreja falar de política como fala hoje. Sabe por quê? Porque se a gente não falar de política hoje, a gente não vai poder falar de Jesus amanhã. Porque hoje a igreja do Senhor precisa estar evoluída. A igreja do Senhor não pode ser alienada. A igreja do Senhor não pode ser ignorante do que está acontecendo. A igreja do Senhor, se não sabe o que quer dizer comunismo, vai lá no Google e pergunta o que é comunismo. Comunismo é uma política onde você não pode mais ser dona de nada.
aonde você não tem liberdade de religião, aonde você não vai ter liberdade de pregar o evangelho de Jesus, aonde você vai ser proibida de falar no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu declaro nessa live que o comunismo já caiu por terra e ele não vai entrar nessa nação em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus eu declaro ele caído por terra em nome de Jesus. Então, hoje, a igreja está acordando, porque a igreja tem que parar de ser alienada, e tem muito, não se mistura política com a igreja. Não, não é que a gente vai dividir altar com política, mas a igreja tem que saber o que está acontecendo, sim, senão você não sabe nem como orar. E nós precisamos estar atualizados, porque o diabo, ele não anda atrasado. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Agora, quando a igreja se posiciona e começa a orar, e começa a se arrepender, e começa a buscar a face do Senhor, ele promete que ele vai sarar essa terra doente. Tu já pensou que coisa maravilhosa é quando você tem um parente que está passando por uma enfermidade e é curado? Você fica tão feliz, não fica? Você fica feliz com isso. Então você imagine você ouvir a palavra dizer que Deus disse: se eu orar, buscar a face dele e me arrepender, ele vai sarar essa terra que está doente. Sabe o que ele fala para mim e para você? Que ele tem plena consciência que o Brasil está doente, mas ele tem a plena consciência que ele pode curar essa terra. E se ele pode curar essa terra, nós precisamos fazer a nossa parte, que é não deixar de orar, clamar e jejuar. Fazer vigília de oração. Buscar mesmo. Não adianta ir lá para Atlântica, dia 7, sem que você tenha visão do mundo espiritual. Porque a gente precisa ir para esse movimento orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E quem não ora em línguas, ora em pensamento e vai tomando posse da terra. É hora de tomar o território de volta, porque roubaram essa nação. E nós vamos tomar essa nação de volta, assim diz o Senhor. Você crê nisso? Então eu creio profundamente nisso hoje, que é hora da gente tomar de volta essa nação que nos foi tirada de uma maneira covarde. Essa nação nossa brasileira foi roubada silenciosamente, mas agora acabou, Satanás, agora acabou. Nós estamos mais acordados do que nunca, as nossas armas estão brilhando e nós vamos usar nossas armas poderosas. E olha, igreja, os principados que estão sobre essa nação estão apavorados, porque eles estão sabendo já que não tem mais como vencer o Brasil. Porque o Brasil já acordou. O Brasil não está dormindo nos berços esplêndidos mais. Ele está acordado. Ele acordou para tomar uma posição que ele nunca deveria ter deixado de tomar, que é uma posição de vigilância, de cuidado, de intercessão, porque o Brasil é uma nação. E se a gente quer crescer, se a gente quer frutificar, a gente também tem que orar por essa nação. Por que hoje a Bíblia diz que aquele que ora por Jerusalém será próspero? Porque Jerusalém é uma nação do Senhor. Então, se você ora abençoando Jerusalém, você é abençoado por Deus. E se a gente ora pedindo a libertação da nossa nação das garras de Satanás, querida, o Brasil é uma nação hoje que na América do Sul está fazendo um bombardeio. Na América do Sul, o Brasil está sacudindo a Argentina, sacudindo Venezuela, sacudindo tudo. Eles estão dizendo, como pode? Os próprios argentinos fazem movimento na Argentina falando, sabe o quê? Queremos Bolsonaro aqui. Só que eu digo para o argentino, mas Deus deu Bolsonaro para o Brasil. E nós temos que orar para esse homem ter saúde, para esse homem permanecer em pé, porque eu declaro e profetizo e afirmo a você que ele não vai morrer antes de concluir tudo que Deus colocou nas mãos desse homem, porque ele é um projeto de Deus. Amém? Então, se a gente resiste ao diabo, como Tiago 4,7 fala, se a gente resistir, ele vai fugir de nós. Resistir ao quê? Não se intimide pelas lives que você está vendo. Não se intimide pela voz do jornal, porque a televisão não mostra a verdade. Nenhum canal de televisão hoje está mostrando o que tinha que mostrar. Mas a internet mostra tudo que eu preciso ver. Então, você não pode parar naquilo que você está ouvindo. Você tem que resistir ao diabo
e ele vai fugir de você. Se você se submeter a Deus em oração, jejum e obediência à palavra, não tem principado que vá ficar de pé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê lá em Mateus 4, do versículo 1 e 11, fala que Jesus foi levado ao deserto. E ali, quando Jesus foi levado ao deserto, Satanás, ele procurou tentar Jesus e procurou fazer o mesmo conosco. Quando a gente entra numa guerra, quando a gente entra num deserto, ele faz tudo para tirar a gente do centro da vontade de Deus. Mas eu lhe pergunto, Jesus saiu do centro da vontade de Deus porque estava no deserto? Não. Você está no deserto? Não saia do centro da vontade de Deus, faça o teu papel. Interceda, clame, jejue e continue proclamando que o Brasil é de Jesus e Satanás pode ir embora, porque essa terra não pertence a ele, mas pertence ao Rei dos Reis. O Brasil é de Jesus, o Brasil é de Jesus e nós temos que repetir isso várias vezes. Então nós vemos aqui que todas as vezes que Jesus foi tentado no deserto, ele venceu ao diabo, porque se submetia a Deus e o diabo tinha que fugir dele. Quando você se mantém no centro da vontade de Deus, crendo nas promessas de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo na oração e no jejum, o diabo pode tentar de novo, mas ele vai fugir de novo. Quantas vezes ele tentar se levantar, quantas vezes ele vai fugir, porque ele não resistirá àquele que está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Muitas vezes nós cometemos um erro, irmãos. Muitas vezes nós cometemos um erro, sabe de quê? De tentar usar a fé. Sabe, achando que nós vamos usar a fé para chegar a um lugar onde não encontraremos nenhum problema. Você está enganado. A fé foi nos dada exatamente para vencermos os problemas que vamos enfrentar. Se fosse assim, para que fé? A fé foi dada a você e a mim hoje para a gente abrir a boca e proclamar naquilo que nós estamos acreditando e acabou. Nós não vamos abrir mão, nós não vamos dar mole, nós não vamos largar essa guerra, nós entramos nela e vamos vencer. Nós só vamos sair com a bandeira da vitória e acabou. Envergonhados serão aqueles que estão tentando envergonhar esse país. Eles sairão envergonhados, assim diz o Senhor. Aquele que está tentando envergonhar, ele vai tropeçar na pedra que ele colocou e vai cair para a glória do Senhor, aleluia. E aí, quando você olha isso aí, que muitas vezes nós cometemos um erro de tentar, usar a fé dessa forma para chegar a algum lugar sem problema, aí Jesus chega para você e para mim, sabe o que fala? Queridos, olha para mim. João 16, 33, sabe o que fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e você vencerá também. Sabe o que Jesus está falando? Antes que você percebesse, antes que você sentisse, eu já estava vendo a guerra espiritual sobre o Brasil. E essa guerra vocês não vão guerrear sozinhos, não. Eu já separei uma tropa de milhões de anjos que conforme vocês vão orando e jejuando, vocês estão fortalecendo um exército de anjos que eu vou mandar para a terra e vocês vão ver quem vai vencer, eu ou o diabo. Jesus manda esse recado à nação brasileira. Por isso que a nação brasileira precisa se render, se dobrar diante do Senhor, o Rei dos Reis, pedir perdão dos pecados, derrubar os altares a Baal e levantar o altar ao Deus vivo. E aí você vai ver a resposta de Deus muito rápida na sua vida. Jesus encorajou seus discípulos que eles, ao continuarem lutando, a fim de ocuparem novos territórios, eles iriam enfrentar muita luta. Jesus não enganou seus discípulos, não. Jesus falou, olha, eu quero orientar vocês vão de 2 em 2, porque cada vez que vocês saírem para tomarem território, vocês vão enfrentar lutas, mas não desista, porque é assim mesmo. A luta vem, mas vocês vencerão, porque vocês vão no meu nome. E quando os discípulos voltaram para Jesus e falaram, Jesus,
ore por nós. Eu não peço que tire a luta, mas eu peço que tu nos dê forças para vencermos na luta. E muitos crentes frouxos, quando entra na luta, entrega de bandeja a Satanás, em vez de olhar para Jesus e falar: Jesus, me dê forças, porque eu não quero desistir. Não quero que tu tire a luta, mas eu quero que tu me dê forças, porque eu sei que através dessa luta eu vou assinar esse papel e vou levantar a bandeira da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Se nós nunca tivéssemos problemas, irmãos, nós não precisaríamos ter fé. A fé existe exatamente para que nós possamos atravessar as lutas e os problemas. E aí nós não podemos desistir. Nós temos que ver que esse Brasil está enfrentando uma grande guerra espiritual. Mas eu quero encorajar você nessa noite, que essa guerra espiritual que nós estamos vivendo, nós não vamos entrar nela sozinha, nós não estamos entrando sozinha, nós não estamos sozinhas, porque quando nós oramos, quando nós jejuamos, o Senhor já começa a liberar os anjos para a terra, e os anjos de guerra que já estão aqui no Brasil para tomar esse território das mãos de Satanás e declarar que o comunismo aqui não vai se estabelecer, porque essa terra é profética, a nação brasileira é marcada por Deus para receber uma grande honra dentre todas as nações do mundo, e Deus não vai abrir mão do que ele prometeu, vai acontecer. Então nós precisamos estar atentos, porque o Brasil é uma nação profética que Deus vai usar profundamente e será um celeiro para as nações. Um celeiro que vai exportar profetas, um celeiro para exportar mantimentos que vai matar a fome do mundo. Você sabe o que é isso? Por exemplo, a televisão não mostra nada disso, mas a economia do Brasil está crescendo em meio à pandemia, em meio à crise. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo Jesus, mesmo em meio à pandemia, floresce, dá fruto e mata a fome de quem está perto. Então é isso que eu quero que você entenda. Seja um coração, irmãos, verde e amarelo. Seja um coração que ame a tua pátria. Porque se você não ama esse Brasil, você também está ignorando o amor de Deus por esse Brasil. Então nós precisamos hoje amar essa nação, guerrear por ela e pedir a Deus: abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender que a guerra que o Brasil vive é mais espiritual do que política. Nós vemos, amados, pelas lives que são reais, que candidatos que competem com o presidente da República chamado Bolsonaro é homem que entra dentro de um centro para pedir ajuda, para pedir passo, né? Mas nós não, nós confiamos no Deus vivo que criou o céu e a terra e que um dia voltará para buscar a igreja e que um dia realmente vai desfazer todas as obras do diabo aqui na terra e vai levar a igreja, e aqueles que ficarem vão sofrer muito e nós não queremos ficar. Mas nós queremos desfrutar antes da subida, antes do arrebatamento. Eu quero viver o que está lá em Isaías 1:19, que está escrito: se tu quiser, tu vai comer o melhor dessa terra. Se tu quiser. Agora, se você não quiser, deixa que eu como no teu lugar. Mas se eu fosse você, não abrir a mão da tua parte, porque cada um de nós tem uma parte, porque o Senhor é justo. E eu louvo a Deus porque eu tenho vivido guerras e mais guerras, mas eu nunca saí derrotada de uma delas. Todas as vezes que eu sofro uma guerra, que colocam pedras no meu caminho, Deus pega essas pedras, constrói degraus para eu subir mais e mais na presença dEle. E assim é a sua vida, meus irmãos. Confie no Senhor. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é o Deus que faz tudo aquilo que você não pode fazer. Se a gente olha para o Novo Testamento, quando Deus abriu uma porta, lá em 1 Coríntios 16:9, para o apóstolo Paulo, ele abriu uma porta que Paulo sonhava, mas tinha tantos adversários. E Deus falou: Paulo, não te preocupe com os adversários, porque o pior eu já fiz, que é abrir a porta. Deixa que o resto eu vou te ajudar, porque eu sou contigo, não temas. Não temas a porta que Deus abriu para você que tem adversário, não. Porque quando Ele abre a porta, Ele segue com você, combatendo os adversários, tirando os gigantes da terra e colocando você para morar com toda a liberdade, com todo o conforto e com toda a garantia que Ele cuida de você. Então isso é o que queria entregar para você hoje.
Não esmoreça na sua fé. Sexta-feira, sabe, o reino de Deus é envolvido por sacrifício. Sacrifica um pouco, vai lá para a nossa vigília em Camará. Nós vamos lá clamar o Senhor. Nós vamos jogar alguns vídeos no telão para você se conscientizar do que está acontecendo aqui no Brasil. E depois nós vamos, mandar fogo no diabo, fogo no diabo, fogo no diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra Satanás. Nossa luta é contra Satanás e nós vamos mandar fogo nele, fogo no diabo, fogo no Satanás. E eles não vão resistir o fogo de Deus, assim diz o Senhor. Então nós contamos com você. Contamos com você também dia 7 de setembro na Atlântica. Não vai de qualquer jeito. Ore. Vá lá com voz profética, pise naquele território junto com aquele povo, porque, olha, irmãos, nós estamos esperando para o dia 7 de setembro o Brasil lotar de norte a sul, leste a oeste. Está se esperando 2 milhões de pessoas em Copacabana. Se espera 3 milhões de pessoas lá em São Paulo, na Paulista. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O que Deus está falando? Vai, porque a terra é de vocês e vocês não vão ceder para o diabo. Vai! Então nós precisamos, nesse momento, entender que a guerra que o Brasil vive não é uma guerra mais espiritual do que política. E essa guerra nós já vencemos em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelas armas que ele nos conferiu e pelo sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o Brasil é liberto da corrupção, o Brasil é liberto do comunismo, o Brasil é liberto das mãos do homem mau e nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra para a glória do Senhor, aleluia, Ramachurianda Labachaya, oh, Recalamachurianda Lamachiri Calabacheia. O Senhor diz: creia, igreja, tome posse nessa noite dessa palavra, enche o teu coração de uma fé que quando você for interceder, não interceda duvidando, mas é uma intercessão já tomando posse dessa nação, porque o Brasil é de Jesus. Essa guerra espiritual será vencida pela igreja, jejuando, orando e se arrependendo dos seus pecados, e nós vamos viver, igreja, o melhor dessa terra. Escreva o que eu te falo hoje. O Brasil será respeitado a nível mundial pelo que o Senhor fará a partir desse ano. Porque esse ano é o ano da nossa colheita. Depois eu vou te provar que eu, pastora Carminha, vivi uma guerra tão grande desde ontem para uma grande conquista hoje. Mas você vai saber de tudo na hora certa, porque eu quero compartilhar ponto a ponto com você essa conquista, porque é para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Então vamos orar. E que Deus possa abençoar sua casa, sua vida, sua igreja. Você que é de outra igreja, receba essa palavra. Você que está aí, que não tem igreja, receba Cristo no seu coração, porque esse é o tempo do arrependimento para novas conquistas. E toda conquista a gente vai travar guerra nessa terra, mas a bandeira da vitória vai estar do lado da igreja. Amém? Senhor, graças te damos por esse momento com a igreja. Graças te damos com esse momento com esses irmãos conectados conosco, Pai. Senhor, que eles possam tomar posse, que eles sejam realmente, ó Deus, envolvidos por uma fé verdadeira, uma fé que vai levar a vencer as dificuldades, uma fé que vai levar a tomar novos territórios, que você possa entender essa noite que toda tomada de território envolve uma guerra e que essa noite você possa tomar realmente os territórios para Cristo, que essa nação do Brasil pertence a Jesus. E eu te abençoo, declarando uma noite de paz, um sono terapêutico, que o amor de Deus, que a graça do Senhor reine sobre a sua vida. E domingo, agora dia 29, nós vamos estar no último domingo de agosto, onde nós vamos estar com ato profético, encerrando o mês de agosto, que é o mês do propósito, recebendo a promessa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.